Em meio a um dos momentos mais complicados dos últimos anos, o Real Madrid volta a campo neste sábado, enfrenta o Levante por La Liga, um jogo que pode ser marcado por vaias históricas no estádio Santiago Bernabéu, relembrando que o Real Madrid vem de 2 derrotas consecutivas, um time que está com muita dificuldade de conseguir se reerguer nesse momento complicado. Perdeu o primeiro título da temporada, derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha. Xavi deixou de ser o treinador do Real Madrid, assumiu o Arbeloa, subiu do Castilha para o time principal, estreou nas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha contra o time de segunda divisão, foi eliminado. O Real Madrid vem de sofrer 6 gols nos 2 últimos jogos. Tá com problemas defensivos, ofensivamente tem bastantes ausências, é um momento delicado, um momento complicado e esse retorno ao estádio Santiago Bernabéu pode marcar inclusive um ponto de inflexão para esse Real Madrid, porque o Bernabéu nos últimos jogos tem vaiado o time, tem vaiado alguns jogadores, uns mais e outros menos, mas tem mostrado o seu descontentamento. E depois dos últimos jogos e depois dessas 2 derrotas consecutivas, se espera que nesse sábado a gente escute de novo muitas vaias no estádio Santiago Bernabéu. Veremos para quem estarão direcionadas e em que direção do estádio essas vaias serão mais fortes, em que momento elas vão acontecer. O ponto é que o ambiente é complicado, o momento é delicado. Nunca antes se tinha questionado tanto o planejamento do Real Madrid, nunca antes se tinha colocado em dúvida para onde esse elenco do Real Madrid pode levar o time ainda nessa temporada, e tudo isso tem acontecido nas últimas horas por aqui. A verdade é que o time está a 4 pontos do Barcelona, que lidera a La Liga, precisa vencer, a obrigação vencer o Levante no Bernabéu. A gente está falando do Levante, uma equipe que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, que está fazendo uma temporada muito complicada, está na zona de rebaixamento, inicia essa rodada como penúltimo na tabela de classificação de La Liga. Então o Real Madrid precisa vencer o Levante e precisa voltar a vencer. Caso isso não aconteça, não sabemos para onde podem ir as coisas nas horas seguintes, então tá todo mundo, a gente sentiu na prévia desse jogo, todo mundo muito concentrado em voltar a vencer, em voltar a somar 3 pontos para não ver o Barcelona ampliar sua vantagem na tabela de classificação de La Liga, e porque na terça-feira tem Liga dos Campeões e o Real Madrid, para se garantir ele mesmo nas oitavas de final de forma direta, né, se classificar entre os 8, precisa vencer o Mônaco também. Então, um momento de muitas dúvidas, recebe um Levante que tem complicado a vida do Real Madrid de certa forma. Nessa temporada o Real Madrid jogou fora de casa contra o Levante, venceu 4-1, um jogo que ficou marcado por gol e assistência do Vinícius Júnior, 2 gols do Kylian Mbappé, um jogo que o Real Madrid estava naquele momento que nos dava indícios de que poderia funcionar, não aconteceu. No último jogo que o Levante visitou o Real Madrid no Bernabéu foi uma goleada 6-0, mas antes disso, no jogo anterior lá em 2021, o Levante venceu o Real Madrid por 2-1, então é um time que, apesar de viver um momento ruim, de não ser um dos times que bate de frente toda a temporada com o Real Madrid, é uma equipe que nos últimos jogos tem dificultado a vida do Real Madrid, não tem facilitado, não dá pra gente falar em muitas vitórias consecutivas. O time precisa estar com o alerta ligado, porque, como eu disse, precisa vencer e vai estar encarando um ambiente hostil na sua própria casa. O Arbeloa tem várias ausências para esse jogo, Militão, Trent e Mendy estão no departamento médico. Lunin causa baixa depois do jogo da Copa do Rei da Espanha. Rüdiger e Rodrigo também não foram relacionados. O Rodrigo, a gente até questionou o Arbeloa sobre, ele não entrou em detalhes sobre o que o Rodrigo tem, mas a informação que a gente tem é de que o Rodrigo está fazendo uma dosagem de carga. O Arbeloa falou que muitos jogadores que não viajaram para a Copa do Rei, foram 11 as baixas do Real Madrid, ou porque estavam lesionados ou porque estão muito próximo de um risco de lesão, e o Rodrigo entra nisso, por isso ele não vai jogar esse jogo contra o Levante, mas o Arbeloa falou na coletiva que pode ser que ele volte a tempo para o jogo contra o Mônaco na terça-feira. Então essas são as baixas, e mais o Brahim Dias, que tá com
vai disputar a final da Copa da África de Nações no domingo com a seleção do Marrocos. Dos jogadores que descansaram, que não estavam lesionados e nem nesse processo de risco de lesão no jogo da Copa do Rei, Courtois, Carreiras, Tchouaméni e Bellingham, os 4 treinaram com normalidade e os 4 vão para o jogo. E aí a grande notícia do Real Madrid é que o Mbappé tem treinado nos últimos dias, treinou na prévia do jogo, foi relacionado para a partida. O ponto é que a gente não sabe as reais condições de jogo do Mbappé. O Mbappé só jogou 14 minutos nos últimos 4 jogos. Ele arrasta um problema no joelho esquerdo. Um problema que vem do final do ano passado, mas ele acabou forçando para jogar as partidas no final do ano passado e agora tá com dificuldade de conseguir se recuperar 100% para estar à disposição. Na Supercopa da Espanha não esteve no jogo contra o Atlético de Madrid, jogou os minutinhos finais da partida contra o Barcelona e não jogou, evidentemente, o jogo da Copa do Rei da Espanha. Então, o Mbappé é a grande notícia, a gente não sabe as reais condições de jogo. Na entrevista coletiva do Arbeloa, um Arbeloa que tem como característica ser um treinador, já como ele era como jogador, que vai preparado para se defender nas entrevistas coletivas, num momento complicado, apesar dele não ser o principal, não estar sendo apontado como o principal culpado da situação do Real Madrid, afinal de contas, ele acaba de chegar. Ele tá se colocando essa responsabilidade, foi assim na entrevista coletiva depois do jogo da Copa do Rei, foi assim na entrevista coletiva de hoje, defendendo muito os seus jogadores, voltou a defender muito e elogiar o Vinícius Júnior, defendendo o Fede Valverde, defendeu o Jude Bellingham, defendeu todos os jogadores que se foram questionados de forma individual, defendeu o Carvajal, inclusive contou uma história do Carvajal, que ele na última oportunidade dele, Arbeloa como jogador, conquistar a Champions League, que foi a 10ª com o Real Madrid, o Carvajal estava disputando a sua primeira final de Champions, então ele contou uma história que ele contou no vestiário e tal. É um treinador que já no Real Madrid Castilha gostava de ser muito contundente nas suas respostas e tá sendo assim também no time principal, enfim, assumindo a responsabilidade, dando notícias. Ele confirmou na coletiva que o Mbappé ia ser relacionado, confirmou que o Rodrigo não ia ser relacionado, enfim, saiu em defesa dos seus jogadores e disse que ele entende o momento e que tudo que o Bernabéu fizer nesse sábado tem que aceitar, porque o momento da equipe é esse, mas ele pediu o apoio do torcedor. Então vamos ver como é que o grande ponto nessa prévia desse jogo contra o Levante é tentar entender como é que o Bernabéu vai receber os jogadores, vai receber o treinador, vai receber a direção do Real Madrid nesse momento muito conturbado em que se questiona muita coisa, né? Dos anos que eu estou seguindo o Real Madrid, eu não lembro de um momento como esse, um momento em que se questionasse de forma tão veemente e profundamente decisões de planejamento, de elenco e de decisões tomadas em relação a como foi formado esse Real Madrid. Então vamos ver como é que o torcedor vai receber isso nesse sábado. Sobre a escalação, o Real Madrid continua com muitos desfalques, principalmente na linha defensiva e na linha ofensiva. Se imagina que o Arbeloa possa colocar em campo Courtois no gol, volta, né, depois da Copa do Rei que ele não jogou. Lateral direito, ou ele vai com o Davi Jiménez, que é o menino da base que jogou na Copa do Rei como titular, ou ele coloca por ali o Asensio. O Carvajal disputou os últimos minutos do jogo da Copa do Rei, mas não se sabe se ele tem reais condições de começar uma partida, então pode ser que sim, pode ser que não. A dupla de zaga vai depender de quem vai ser o lateral direito, pode ser Asensio e Hausen, pode ser Carreiras e Hausen, se o Asensio tiver que jogar na lateral direita, porque daí o Fran Garcia seria lateral esquerdo e o Carreiras na zaga. Então a construção da linha defensiva depende muito disso. Por quê? Porque o Mendy tá fora, o Militão tá fora, o Trent tá fora, o Alaba jogou o último jogo alguns minutos, mas não se considera que esteja preparado para ser titular, e tem essa questão dos meninos da base, ver quais que o Arbeloa vai utilizar. No meio de campo ele deve ir com o Tchouaméni, que descansou no último jogo, e Camavinga, junto com o Jude Bellingham, Vinícius de um lado, Fede Valverde, tanto de meio campista como de ponta direita, já que o Rodrigo não está à disposição e o Mastantuono não fez um bom último jogo, então se acredita que ele possa deixar o Mastantuono no banco e o Gonçalo no ataque, caso o Mbappé não possa começar. Mais ou menos isso. Pro ataque só tem Vinícius, Gonçalo, Mbappé e Mastantuono, não tem outra opção. E na linha defensiva são muitas baixas nos últimos jogos do Real Madrid. Vamos ver o que o Arbeloa vai
vai colocar em campo. Mas a verdade é que vai ser um jogo que a gente vai estar muito atento a todas as reações dos torcedores no Bernabéu, porque o momento do Real Madrid é muito delicado e o time está obrigado a vencer o Levante nesse sábado.